ele? O Zião é um dos fundadores da revista. Ele é Ah, legal, o, ele é da Entre Editora, que eu editei 3 livros com ele durante a pandemia. Assim, legal, legal. Prazer. eu participei dessa fundação da revista com ele, junto com a Fernanda Pacheco, Legal. que também faz parte dessa revista que a gente está fazendo. E que o Massa. Zião, além de ser fundador da revista, ele também vai cuidar da parte da diagramação, Massa. Legal. Prazer, satisfação. que Para vai. resumir, eu vou dizer assim: Sião é o zineiro mais bem sucedido do Espírito Santo. Ele lança, Nossa, ele imagina, lança, até ele parece. lança, ele lança zine de 2 em 2 meses e ainda é membro da Academia de Letras de Coatina. Você não tem E ideia o que é isso, aposta é irmão? quarta-feira que vem, viu, Dante? Quando vocês estiverem aqui gravando o Aí, podcast, eu vou estar lá usando Pelerini. Eu não sei por que que Pelerini, o ai Dante meu falou do nesse Deus, Harry tom. Potter, velho. É tá linda a que Pelerini. pariu. Por que eu Maneiro, falei pô. nesse tom, Não Juliano? Por que sei. eu falei nesse tom, Juliano? Academia de Leite Colatina, o que que tem? Você falou como se fosse, não sei, não entendi. Como é que você falou? Fala de novo. Academia de Letras de Colatina. Você não consegue ver o paradoxo? Letras e artes, Letras e Dante. artes, é mais evoluído ainda. Você não consegue Fundada ver pelo o Adilson, que você paradoxo? conhece muito bem aí, ó. Lá de Coporanga. Pois é, um ecoporanguense fundou a Academia de Letras e Artes de Colatina. Ele não Que fundou a loucura. Ecoporanguense, ele fundou de Colatina. Tem que fundar de Coporanga. Você, depois de todo esse percurso pelo mundo, viajar pelo Oriente, dos Anéis de Saturno, vai voltar para Coporanga e fundar lá Mas a aí, academia. como é que é o nome do negócio que tem que vestir para poder tomar posse? Pelerini, você tem que ver, fico lindo. Aí, Gato. E é você que compra a roupa? não, não dou. Tem que pagar, usar. Diz que é Pensa o caro quê? pra caramba, né? Cento e Não, vinte reais, você pô. não pode só comprar. Tem que comprar do cara que eles falaram que é para comprar também, porque só ele sabe fazer, só tem um cara que faz, não é, Zé? Todo lugar Não, é tem igual. as costureiras aqui. No Rio de Só que é Janeiro uma também é parada que, assim. assim, em questão de costura, é um pano inteiro, que é cortado de um jeito meio curvo. Uma doideira. Aí bota meio que uma borda. Depois eu te mando Entendi. umas fotos É dessa tipo uma roupa lá. de é tipo uma roupa de fantasma. Tipo uma roupa de É meio Harry fantasma Potter. de Eu queria Halloween. uma varinha também. Além da pelerina, eu falei, gente, faltou a varinha. Faltou a varinha, né, Zé? Fala pra Hum, você. vou levar o varão, Dante. Suílio, pega daí. Agora a responsabilidade é sua. E ainda vai ter que indicar outro convidado depois. Hein? Do varão Não, pra cara. frente? Não, do varão para trás. Zião, é o seguinte, a gente descobriu que o Duílio já faz parte da revista. A gente achou que ele estava perdido, mas assim, a gente já viu que ele faz parte. Eu fui aqui para fazer um show aqui na frente de casa, onde o Tatá vai tocar também, que eu te mandei. E o cara falou que tinha um amigo que fazia poesia, organizava coisa de poesia, que ele tinha um amigo, outro amigo poeta, que ele queria indicar para fazer lá uma leitura tal, e era o Marconi, que eu tinha acabado de entrevistar para a revista. Depois eu fui lá na casa desse nosso amigo, que é o Diogo aqui, e ele me mostrou o livro dele, que é um livro muito bom que a gente estava falando dele aqui antes no outro bloco, quando você não entrou. E aí eu falei, pô, então a gente vai entrevistar ele para ver se ele pode ser convidado para a revista. Quando eu falei isso, eu descobri que ele era amigo do Dante. Eu falei, então ele já faz parte. Ele tinha já passado o Réveillon com o Dante. Falei, pô, amigo do Ó, Marconi, amigo do Passei Diogo. na maior aprovação, né? No maior teste. Escreve. Agora a gente está fazendo a leitura dos superpoderes dele. O Dante estava fazendo as perguntas para a Ser gente amigo entender de os. Dante, ser amigo de Dante é a maior provação. Você tem que Maior estar fazendo aprovação. esse teste, meu irmão. Você passa em qualquer um. É isso aí. Juliano vai pro céu, hein, Dante? Vou. Mas não vou ficar muito tempo, não.
Ele vai Ah, ser expulso, porque ele é meu discípulo, ele consegue ser expulso de todos os lugares onde ia. O discípulo, ó o é mestre. Ghost. Nasceu para ser torto na vida. E o Duílio estava falando que ele estudava história e falando que a ditadura inventou o teatro capixaba. É isso que ele estava falando no outro bloco. É foda, hein? Legal. Porra. Conta aí pra nós. A partir daí, Ou você quer voltar Pega de lá onde você parou, Duílio. no... Pega de onde você parou, Duílio. Ou você quer Isso. voltar lá no... Como é que é o nome? não, No é o Varão. seguinte. Ou você quer voltar no Varão? Não, Ó, o varão, rapaz. qual que é mais, Varinho ou qual que é mais varão? desafiador, né, entre os dois? Pode pegar daí o... Ficou sem som. Dante não tá nem não, vai falando, que na hora que o Dante quiser falar, ele fala, ele te atropela. O Dante é muito doido. Fica dando ideia pra ele não. Não. É o Confunde as seguinte, pessoas. o que o Zion tá, né, só Zion resumindo é pro outro Zion, também. A gente só quer saber aí o que que você tava falando, negócio de ditadura, teatro. e que eu estudava teatro na escola de teatro que tem aqui, não, na verdade, assim, o assunto começou com é, Não, mas eu as fiz formas, brincadeira, eu não vou te deixar é, tenso, não. Eu fiz a brincadeira, mas não, eu não, tô, entendi o não, que você estava falando. Inclusive, eu acho que, igual eu estava falando, que aqui, nesse momento agora de tensão, a gente fez poesia, porque para a gente tinha ali uma resposta emocional, eu também senti isso. Em alguns momentos eu fiquei extremamente emotivo, em alguns com muita raiva e tal. Eu acho que em momentos de crise, eu acho que aí volta até um pouco para o seu livro também. Eu acho que todo mundo reage de uma forma mais forte. Eu acho que sim, por isso que talvez tenha obras tão mais impactantes do que quando está todo mundo tudo sim, muito sim, bem, talvez todo mundo vá é, para uma obra mais contemplativa, fique uma coisa mais essas individual, coisas né, que o Dante gosta mais, de existencial, introspectiva, existencialistas, e tal. certo? Você É não Me isso, acha? né? respeita, eu não sou especialista mais não. Já parei com isso aí, tá? Hoje eu sou materialista dialético. Me respeite. Não, mas eu acho que é isso, e a ditadura militar no Brasil nos mostrou isso, né, assim, a quantidade de obras, né, assim, de obras profundas, é, é como se fosse a única possibilidade de se expressar, né, para muitos, num contexto em que você é cerceado, né, no seu direito de livre expressão. É claro que isso é muito perigoso, assim, né, cara? Porque a gente pode cair numa de falar que só há boa arte, né? Só há arte profunda quando há um contexto adverso. Isso é perigoso, né? Assim, da gente falar assim. Mas eu penso o seguinte: eu acho que Não, mas nesses, é como nesses. dizer que em épocas de guerra tem mais briga, tem mais batalha, entendeu? Também, assim. Sim. Certo, eu concordo. Mas eu acho que não necessariamente a gente precisa estar passando por isso para. É uma coisa que eu fiquei até pensando hoje, assim. Não necessariamente a gente precisa estar passando por um contexto histórico conturbado para ter uma obra de profundidade. Porque eu acho que o desafio de viver, seja ele em qual contexto for, ele por si só já é desafiador o bastante para nos levar a produzir obras profundas, sabe? Eu acho que é isso, assim. Eu acho que é claro, assim, que existem momentos em que a arte se funde com a política, mas eu acho que a arte ela é maior do que a política, sabe? E eu acho que existe algo muito, muito mais complexo do que a política, do que a democracia, ou o autoritarismo, ou a direita, ou a esquerda, ou o capitalismo, o socialismo, que é, para mim, né, cada vez mais o paradoxo fundamental que é viver e morrer, sabe? Que é criar e destruir, que é criar laços e perdê-los, né? Assim, que é agregar pessoas e se ver sozinho. Então, eu acho que para além dessas questões políticas que nos atravessam, que com certeza nos afetam, eu acho que viver por si só já é o maior dos desafios, sabe?
Viver por si só já nos faz, para aqueles que procuram se manter sóbrios de alguma forma, nos demanda a criação para a gente não pirar com a vida em si, que pode estar no mais tranquilo dos contextos, assim. Entendi. Duílio, Eu, isso aí. eu sou obrigado a levantar o dedo para fazer Achei que um, você, para achei que você colocar não ia um, problematizar, pô. Você tava super Obrigado gente por boa. quem? Eu sou Obrigado por obrigado. quem? obrigado eu por sou, quem obri- aí, eu sou obrigado hein? pela minha Matou, hein? biografia. Eu sou obrigado pela minha biografia a levantar O o dedo. Lula que tá aí na nossa camisa. É aquele seu Aí, ó. capítulo do Willi, do ego. Aí, ó. Eu amei. Nós já passamos pela pátria, agora vamos lá, vamos pro ego. O ego, vai. Mas Vou terminar em Deus, hein? Aí é comigo. o plano é esse. O plano é esse. Juliano conhece, Eu tô cara. esperando esse momento. Vai ter o terceiro bloco. Eu vou deixar o terceiro bloco só para Deus. Quando você fala a vida já demanda que a gente se manifeste para que a gente não enlouqueça diante da pressão da própria vida, você está justificando a sua necessidade pela expressão da porra do capitalismo. Por que a gente obriga a fazer essa merda e não enlouquecer? Porque se estivesse só vivendo, velho, você ia só ter que lidar com as situações, entendeu? Interpessoais. Sou eu com a minha família, sou eu com os meus desejos aqui, as coisas que eu tô. Mas existe uma pressão externa muito grande para um monte entende? Quer dizer, ela esmaga a gente. E aí, quando a gente pensa assim, não, se eu não enlouquecer nesse mundo do jeito que ele está, eu vou criar, porque isso me dá uma sustentação psicológica para eu me manter continuando lutando contra essa parada que vem me esmagar. Né? Quando isso devia ser, no meu ponto de vista, e é o que eu queria fazer, mas eu vivo a mesma situação que você, entende? Se fosse para chegar à conclusão, não, então vou me concentrar aqui, eu vou ser criativo, vou produzir para caralho e deixo o mundo me esmagar, porque eu vou devolver para ele, né? Eu vou cuspir arte nele enquanto ele me esmaga, entende? Mas o legal seria se a gente simplesmente pudesse ir pescar e fazer poesia, né? De verdade, assim, sem a preocupação de que a porra do mundo tá vindo para te esmagar, que é a estrutura do capitalismo. Então, a gente não tem como despolitizar a arte em lugar nenhum, porque mesmo quando ela é só uma consequência da nossa reação ao sistema, ela ainda entendeu? Ela ainda é Deixa, ela ainda é política. deixa eu te perguntar, então, agora, no centro do Roda Viva. Duas perguntas, assim. Primeiro, você acha que é possível arte sem contradição? E segundo, você acha que o único fator que nos gera aflição é o sistema capitalista? Tá. Resposta número 1. Não. Resposta número 2. Talvez. Sim. E é bem direto mesmo. Eu acho que toda a estrutura de vida que a gente leva, o tipo de pressão que a gente tem social hoje, elas têm 99% da nossa reação à estrutura capitalista e 1% da nossa guerra, nós mesmos, para tentar chegar em algum lugar dentro da gente, entende? E aí a gente vira também existencialista, etc. E tal. Então, eu vou conceber que nada faz sentido, você, né, niilista no sentido ruim do Nietzsche, vamos dizer assim, nada vai fazer sentido, a ordem não está aí, tem uma estrutura que vai me... Se eu parar aqui agora, eu estou fodido, não tem cobertura para mim no mundo, e eu vou produzir arte porque isso é a minha única maneira de pensar que eu estou produzindo alguma coisa. Isso para mim que sou artista, entende? Uhum. Então, sim, no segundo caso, toda a opressão é produzida pelo capitalismo? Sim, a gente vive embaixo do capitalismo 24 horas por hora. Não digo opressão, Só mas digo tem isso. contradição. É possível Não, viver as sem contradições contradições? não. Então, Então, as contradições... o Ormando Existe também foi arte sem obrigado a contradição. levantar o dedo ali, ó.
Pois é. Não, E aí, existe arte sem contradição? Não existe arte sem contradição. Tudo é contradição. Por isso que eu falei que eu não sou existencialista, eu sou materialista dialético. Você olha para a realidade, não tem lógica. Isso é o caos desabando. E não é porque o capitalismo fez isso. Na natureza é assim. Você parar, você morreu. Entende? É até lá atrás. Agora, dentro dessa estrutura, é feito para moer. E aí você olha para o moinho e fala, estou tentando entender como o moinho moe. Vamos ver se eu passo pelo moinho e ele não me moe. Não tem como. O moinho moe. É a cana, é o braço. O que Certo. entrar, o moinho moe. Ninguém Entende? sai daqui vivo. É isso. Ninguém sai daqui vivo. Juliano, metafísica. Chegou. Zião, por favor, Zião, desculpe. Eu, você, eu você que tava foi descrevendo o obrigado a capítulo. levantar o dedo. Tava escrevendo é, o capítulo do Ilho. eu acho assim que atualmente, com certeza, né, o capitalismo é a causa do maior dos problemas e intensifica outros problemas que existem desde antes dele. Porque, assim, existem sociedades pré-capitalistas. E nessas sociedades já havia, por exemplo, escravidão, mesmo que ainda não Certo. havia esse formato capitalismo, mas havia isso, né? Opressão. E, assim, há os exemplos que é, do Ilho, que os exemplos que o Duílio deu, ele começou com o exemplo da vida e da morte. E isso, assim, gente, qualquer sociedade, seja ela pós-capitalista, comunista, vai ter vida e morte. E o dilema da vida e da morte é também o dilema da consciência. É esse dilema do que acontece depois da morte, de onde vem a consciência, é não só a inspiração assim, para a arte, mas inspiração para as filosofias, para as religiões. E isso existia também assim em sociedades indígenas, sociedades sem Estado. Então, é isso, é muito mais amplo, mas com certeza o capitalismo é a maior causa de sofrimento hoje em dia, mas nós temos questões humanas, e a arte, ela também ajuda a lidar com as emoções. Então, assim, o amor, a, a paternidade, a maternidade, ser filho de alguém, isso existe em qualquer sociedade. O capitalismo pode tornar isso mais difícil, né? Pode piorar. Mas então com certeza é mais amplo que isso, né? Eu tô com Se você. nós todos estivéssemos todos emancipados, Zião, entende? Se fôssemos todos emancipados e conscientes, se a gente soubesse como as coisas funcionam, como são os índios. Enquanto na tribo, ele sabe exatamente como a coisa funciona. Ele vai nascer, ele vai morrer, ele sofre com isso. Ele tem mulher, ele tem filho, ele tem ciúme da mulher, entendeu? É mesmo entre o índio lá no meio do. Índio tem ciúme da Tá mulher? montado. Dependendo da tribo, sim. Dependendo da tribo, sim. Eles não é uma coisa só. Você acha que todo nativo Não, brasileiro eu tô sendo preconceituoso, foi uma piada sem graça. é, então, Mas tem tribos que sim, tem tribos que não. Então, também tem tribos que não tem poesia, os caras só pescam foi só e para fazem entrar no sexo, assunto. e eles Não, estão de foi boa. uma piada preconceituosa, foi mal. Mas Mas o erro meu também de falar índio, nós estamos no século XXI, é 2023, e seu microfone não está saindo. indígena. Indígena, povos indígenas, a gente tem que consertar a língua mesmo. Tá A gente saindo? só pensa aquilo que a gente consegue falar. Voltou, Não, vai foi lá. mal. Então, aí uma outra questão é o seguinte, tipo, mesmo os indígenas em sociedades pré-capitalistas e sem Estado, né, sem o patrão, sem CLT, eles não ficavam deitados na rede, a comida não caía na boca deles, trabalho, Exato. atividade sempre existe, mas sempre vai existir atividade. Até para cagar eles tinham que andar, eles iam cagar na beira do, não iam cagar no rio, não iam cagar na beira da aldeia, mas tipo assim, é uma outra relação com a vida, com o tempo e com as atividades necessárias para a vida. Então, uma questão que se traz com o capitalismo é a alienação, quando o dinheiro vira o tradutor de tudo e o nosso trabalho passa pelo dinheiro, é a forma de conseguir o dinheiro, e o dinheiro é a forma de conseguir as coisas que a gente precisa. É. Assim, e esse é o tradutor dos valores, porque quando se tem troca, se tem valores mais cambiáveis, pode haver mais afeto ou não.
mas o dinheiro é completamente frio, assim. Ele traz isso, eu queria ouvir mais. Eu gosto de dinheiro, mas assim, o que eu acho engraçado é que o Dante, no final, ele concorda com as coisas, mas ele vai falando de um jeito assim, que é um jeito muito dele de concordar sem parecer que está concordando. Não, eu Porque estou concordando com ele, mas é porque tem então, um é ponto ali. É engraçado porque isso, por você. isso que É eu porque tô assim, rindo, eu tô vendo as a conversa pessoas dando uma chegam à volta, mas eu conclusão. falando assim, não, mas ele tá concordando, e no fundo eu falando Tá assim, não, os dois concordando. estão. Porque As assim, pessoas chegam à conclusão e não falam que chegaram, né? Elas não vão. Elas sim, falam, pô, mas você acabou de falar tudo aí, meu irmão. é. Fala o que você falou. Mas o do É Ilho, um o que eu pouco entendi isso. ele que ele estava falando, pelo menos a resposta que ele me deu, que eu falei, pode ser que lá na época da ditadura tinha mais coisas artísticas por causa do conflito. Ele falou, não, cara, a vida por si só já é um conflito que já gera material. Nisso eu concordo, É. nisso você concorda, mas não se resume a isso, né? Eu acho que é onde o Dante está querendo chegar, é onde o Dante É está isso. traça. Nada se resume a nada. Não tem como É, resumir. A vida é essa é a múltipla, é questão. caótica. Você tem que tratar a realidade e ver qual é o mecanismo que age em cima dessa realidade. Para nós hoje, o problema é o capitalismo. Então, isso assim, para mim isso é tábua rasa, entendeu? Para nós o problema é esse. Se a gente nunca falar sobre isso, se a gente nunca tomar posição em relação a isso, começar a pensar outros modos de vida, é isso, essa discussão assim. Mas então, mas e o indígena lá, como é que é? É isso, entendeu? Como é que era na Antuérpia 1718, entendeu? É isso, tem que ver o que acontece em cada lugar. A realidade é múltipla. Não tem como a gente ser idealista e pensar, bom, já que tudo é desta maneira, tudo que eu tenho de energia eu vou colocar em produzir algo que represente algo dentro desse conceito, enquanto eu não luto contra ele. Então, para mim, o problema do discurso existencialista é esse. Mas é É quando engraçado, você Dante. Eu fico com vontade de pontuar, porque quando você fala essas coisas, depois eu fico pensando durante o dia, assim. E Duílio, daqui para uhum, frente, seja o que Deus quiser, meu filho. E você pede, você, como é que fala? Quando alguém te obrigar a levantar o dedo, aí você, vou soltar o cabelo heavy metal nessa. você Não, Vai lá, coloca. França. eu, Manda. Porque eu ia assim, falar. eu acho Heavy que Metal Dante! já que é para mexer com esse com capitalismo, né? Falar de capitalismo e a coisa e tal. Eu acho que eu vou ousar proteger umas coisas que o capitalismo se apropriou, mas que eu acho importante. Por exemplo, quando você fala do produto, entendeu? Uhum. Talvez eu tenha uma outra visão sobre o produto, que talvez o capitalismo tenha se apropriado disso, mas quando você fala do produto, e às vezes quando você fala do trabalho, eu fico um pouco confuso, entende? Entendi. Quando eu Você quer que quero... eu esclareça? Quando você quer saber, então vamos para o conceito de Não, e produto. olha que eu ainda nem Do falei, mas se problema, você o já quer problema, esclarecer, quer dizer que eu já eu disse já vou alguma esclarecer coisa. porque Vai lá. você tá tomando a ideia assim. Você quer salvar a ideia de produto. Eu não sei por que você quer salvar a ideia de Então, produto. aí você já vai O que você defender tem que. antes de saber por quê, né? Não, Tá eu bom. acho que, no meu ponto de vista, o problema é tudo virar mercadoria. Porque as trocas e as distribuições, elas existem já, elas são formas, elas são históricas, elas estão na história inteira, entende? Então sempre tem algo que você tem e que outro não tem, e você pode negociá-lo da forma que lhe for justa, desde que não tenha, né? Desde que a gente não esteja como a gente está hoje. Todo mundo algemado, você não escolhe como você faz nada. A mercadoria é outra coisa. Mas o produto não tem nada a ver com o capitalismo. É o que você falou. Se ele se apropriou disso e ele está usando isso, ele está usando para explorar. Porque a intenção da estrutura é produzir lucro em cima de lucro, em cima de lucro. Como se faz lucro? Pela exploração. Porque nada se produz sem trabalho. Então, tudo bem. Esse é O é o produto fetiche do produto, né? É o fetiche da é mercadoria. da mercadoria. Então, o produto em si existe. O índio fazia colar, o índio dava o colar para a Índia, entendeu? O processo sempre existiu em todas as coisas. O cara vai pescar, traz peixe para a aldeia inteira. Como ele distribui isso? Não se sabe. Ele come sozinho? Não se sabe. Cada aldeia é uma aldeia. O cara aqui tem uma lei, o outro ele tem outra. Funcionou para ele? Funcionou. Ele está de boa.
O problema é a exploração ser toda baseada no processo de transformar tudo em mercadoria. Isso, ó, saúde mental é mercadoria. Você tem que pagar o psicólogo conversar com você resolver seus problemas psicológicos, tem que comprar um remédio, entendeu? Então, tudo que você tem dentro da sua cabeça, dentro da sua casa, dentro da sua geladeira, tudo é uma mercadoria. Então, a mercadoria ser apropriada pelo capital, não. Ele transforma tudo em mercadoria, transforma o seu amor em mercadoria. Ele vende o Dia dos Namorados e ele vende o Tinder, entendeu? Ele transforma o seu sexo em mercadoria. Ele transforma tudo em mercadoria. E sempre com a intenção de fazer amanhã o dobro do que ele fez hoje. Como? Não importa. O importante é que a acumulação tem que continuar, porque se ela parar, eles chamam de crise, chamam de Sistema de estagnação. colapso. Agora, Desculpa, calei a boca, vou mutar e não volto não, mais. pô, Não, tá ótimo. agora tem. Só queria colocar uma provocação aí. Cara, esses dias meu irmão me falou de uma entrevista por falar em provocação, do Provocações, do Abu Janra. Vocês lembram desse Sim. programa? Ele teve uma entrevista, cara, que foi revolucionária para mim, que ele entrevistou a Elke Maravilha. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver essa entrevista, assim. Que a Elke é uma mulher inteligentíssima, assim. Eu já vi algumas delas, não sei se é essa. E ele começou a entrevista daquele jeito dele, né, meio rabugento e tal, e ela sempre risonha, gargalhando, não sei o que. Ele falou, mas que maravilha, essas gargalhadas suas me irritam, né, você não... Eu estou resumindo, não sei muito bem o que ele falou, mas é mais ou menos isso. Você não se sente mal de rir nesse mundo opressivo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E, cara, ela teve uma resposta ótima, assim, que ela falou o seguinte, criança, que ela falava assim, né, criança, sabe qual é a diferença entre nós dois? É que você é dramático e eu sou trágica, entende? Então, assim, isso para mim fala muito sobre a vida, sobre o que a gente está discutindo aqui, sabe? Então, essa questão de se colocar num lugar de sofrimento, né, do indivíduo que sofre, e isso também surgiu historicamente, né? Isso surgiu justamente com os burgueses, né? A ascensão do indivíduo surgiu com a burguesia, né? E os gregos não tinham isso, né? Os gregos eram coletivos, né? Os gregos e os romanos eram coletivos, não tinha essa coisa muito individualizada. Então, se você lê uma tragédia grega, né, o pensamento trágico é o pensamento que ele entende que, cara, a vida ela é repleta de contradições e é isso mesmo, né? Então, assim, existe espaço para o riso, para a gargalhada, mesmo dentro do capitalismo, porque seja o capitalismo, seja outra coisa, a vida sempre será trágica. Sabe? E eu não quero dizer que nós vivemos Mas assim, historicamente e olhando. tem um outro lado também Não, disso. rapidinho, rapidinho, né, assim, isso não quer dizer que olhando para trás, né, não posso falar do futuro, mas olhando para trás, isso não quer dizer que eu não tenha consciência de que o sistema em que nós vivemos, talvez aí desde o século XVIII, é o mais opressivo, né, assim, que já se viu historicamente. Isso não tira esse lugar desse sistema no qual vivemos hoje. Porém, essa reflexão eu achei interessantíssima, assim, que é essa diferença do olhar romântico e trágico sobre a vida, sabe? O romântico, ele sempre se verá enquanto um indivíduo que é, entre muitas aspas, vítima, como diria Lulu Santos, vítima das circunstâncias, né? E o trágico não. O trágico entende que existem essas contradições e que elas sempre existirão, claro, né, de formas mais ou menos agudas, e que é isso aí, cara. Ou você aceita o Então, jogo e encara e vive e sofre e ri e chora e tal, ou você desiste. então você diria que o Brecht, que o Brecht é um romântico Um e o, romântico e o burguês. um romântico burguês, e o Zé Tá Celso falando. é um trágico clássico, certo? Talvez sim. Não tinha Na pensado nisso. posição dele. Pois é. Não, foi a conexão que eu fiz. Eu pensei, porra, o É, Brecht, eu o não, eu Brecht é não um sei se, romântico. eu não sei se o Zé Celso seria um trágico clássico, porque assim, cara, é difícil, porque todos nós vivemos na era do Não, indivíduo, do indivíduo. no sentido da Elke, certo? No Certo, conceito certo. que a Elke cunhou, o Ok, Zé Celso é um trágico pode e o ser, pode Brecht ser. é um romântico. Talvez, Pode pode crer. ser. Só uma colocação, três, na Ou verdade. não. A primeira que a gente está começando essa contagem do tempo, ver se todo mundo vai poder ficar para a terceira rodada. Tô aqui, tô vivo. Beleza? E a contagem do tempo é quanto?
Tá todo mundo em dúvida. Duílio, você também tá em dúvida, né? Eu tô em dúvida. Não, tô de boa. Bora. 3 Então tá, minutos. vamos lá. Uma coisa também é assim, o Dante, quando ele fala, não, o importante é isso, não aquilo, no meu caso, como se também tivesse como se livrar da outra questão, entendeu? Como se tivesse essa opção, apagar conflitos existenciais e vou só focar agora no que interessa. Eu acho que eu Uhum. tentei isso minha vida inteira. E não vai Entendeu? funcionar, porque a realidade se impõe. Pois é, e assim eu posso passar por Isso. um mando que eu tenho certeza que ele vai fazer o que o Dante Irineu, faz. vocês não sabem o que que eu vou aprontar agora, gente. Você vai Tô embora. trazendo Nossa, uma participação lá vem o especial. varão. Uma parte do varão. Não, essas risadas, a partir de hoje, elas são todas para Elke. Eu descobri que eu sou trágico também. Tô adorando. E olha só, agora diretamente da caravana de Ponte Nova, Camila vai fazer aqui, ó. Ela gostou dessas colocações, Dante. Ela também é materialista dialética. Você segura a câmera aí, vai lá. Ei, Camila, Boa noite, boa licença, né? noite. Tá toda? Tô ouvindo aqui e isso, né? Fiquei instigada, né? Também acho, né, que o capitalismo ele é uma raiz, assim, né, de vários, da maioria dos problemas, 99% dos problemas, né? Acho também, assim, que o enfrentamento disso é muito importante e a arte tem um potencial, né, de trazer essas contradições, né? E acho que o capitalismo ele opera muito de uma forma muito cruel, né? Aparelhando todos os instrumentos, né, do Estado e de tudo, né? Dominada aí por essa força econômica que aliena nossa força de trabalho, né? E não só isso, né? Nosso modo de vida, né? Principalmente a gente aqui em Colatina, né? Que vive isso aí em relação à água, né? Da cidade, né? E sofre isso na pele, assim, todo dia. Direitos básicos aí negados, né? Como informação e tudo mais. Mas isso aí. Ai, meu, que Vou... Ó, demais, seja tá vendo? bem-vinda. Muito obrigado pela participação. Pronto, não Seja saia bem-vinda. mais, Eu cara. que É isso aí. agradeço o espaço, desculpa aí chegando. Não, mas aqui é para isso mesmo. Já fica aí com a gente. Vocês podem fazer mais um bloco? Você pode ficar com a gente também para falar mais? Eu tô aqui, Então vamos Também. nessa. do lado. Canta, parece que Amigo, cresce. tá vendo como é que a família vai crescendo? Não aguenta aí. Eu vou fechar esse daqui e todo mundo se prepara para o próximo, em 10 minutinhos. Valeu.